Houve erros, está tendo erros e houve muita espera. O Ceará devia ter sido mais ofensivo, não estou dizendo para o Ceará ser um esporte da vida, né? Que tá, olha, eu vou dizer uma coisa, um exemplo aqui que aconteceu com o vizinho do esporte. O Santa Cruz subiu para a Série A e trouxe grafite, trouxe uma porrada de jogadores de nome e o time foi bater aonde? Na Série D de dado, porque não teve responsabilidade, certo? Não estou querendo que o Ceará vá fazer o esporte, porque o esporte ele pode ser que dê certo, porque está trazendo bons nomes, bons jogadores. Agora, meu amigo, se o esporte cai, ele cai endividado até a quinta geração. Verdade tem que ser dita. Não estou pedindo para o Ceará ser irresponsável, e nem seriam, e nem são, nesse sentido de trazer jogadores com a folha, com um valor muito alto de salário. Tá? Foi na gestão Robson, quando trouxe jogadores com salários altos e que não produziram nada, e aonde a gente já sabia que isso não ia acontecer. Foi ali, para mim, foi uma cruzeta muito grande, tá? Desses jogadores ali, vim jogar Ceará, e aí é muito suposta rachadinha, muitas divisões de dinheiro ali para muita gente. Suposta, porque realmente é de estranhar esse tipo de contratação. E como é de estranhar também a renovação do Eric, lateral, que o Ceará renovou, um jogador que a gente estava torcendo para acabar o contrato, que é um jogador que nem fede nem cheira, fede mais do que cheira, e o Ceará renovou e dizem que o Ceará vai emprestar. Então eu não entendo isso. O Ceará renova, porque quando o Ceará renova, o Ceará se torna obrigado a pagar o salário. Se o Ceará não conseguir emprestá-lo, o Ceará vai ter que pagar 100% do salário desse jogador. Se ele emprestar, ele se livra, mas eu não sei qual é o intuito de um jogador limitado, porque jogador não é um jogador novo de base, onde o Ceará poderia comprá-lo e emprestar, como fez com outros jogadores, tá? Para poder o jogador ali pegar rodagem, minutagem e vir com o pescoço grosso para jogar Ceará. Não, é um jogador que já passou por vários clubes, um jogador que já mostrou que não tem futebol para estar jogando uma Série A, o Ceará vai e renova. E tem coisas, tem movimento do mercado que deixa a gente aqui com o pé atrás, com a pulga atrás da orelha, porque a gente não entende esse tipo de movimento. Aí a gente tem um Guilherme, que é um jogador promissor, eu soube que é um jogador nem do Ceará, da base do Cruzeiro. Olha só como falta transparência, como falta esses caras que fazem o Ceará serem mais transparentes, até para dizer, ó, esse é da base, esse não é, esse aqui está emprestado. Mas o que eu sei é que parece que o Ceará tem a preferência de compra desse jogador, e se eu não me engano é por R$ 500 mil, né? Que é o preço de banana, um jogador promissor que a gente sabe, a gente conhece, sabe que é um jogador que vai, um mais cedo ou mais tarde, vai explodir. E falar em explosão, eu não sei por que o Condé não bota o menino para jogar, ou pelo menos botar o menino no elenco. Ainda mais agora que a gente não tem esse homem de área. Ah, mas o Guilherme não é centroavante, ele joga de ponta. Mas ele joga de centroavante muito melhor do que muitos que tentam aí improvisar, como o Ailon e o próprio Recalde. Ele tem mais cacife para centroavante do que Recalde e Ailon. E Recalde todo jogo está sendo convocado para jogar, mesmo sendo no banco. E o Guilherme, qual foi o pecado que o Guilherme fez? Simplesmente ele fez um gol de centroavante, e aí o vez do treinador ligar as antenas e dizer, pô, esse cara aqui, esse menino é bom, eu vou botando ele aos poucos aqui pra gente ver se realmente ali foi um lampejo ou ele tem futebol para isso. Mas não, o castigo que o Condé deu foi não botar o menino nem para ser relacionado. Isso aí me deixa muito preocupado, porque é exatamente as coisas que acontecem no Ceará. Sabe? Quando se tem um jogador que a gente possa ganhar até futuramente dinheiro, tá? Ou o Ceará já devia já comprar, fazer o depósito, ou não sei qual é o medo do rapaz estourar e vai ter que ficar caro. Não sei como é que é essa negociação, porque tudo no Ceará é na suposição, tudo no Ceará é no achismo, porque lá falta a palavra
transparência. Infelizmente, o torcedor do Ceará, até os próprios diretores, tem movimentos do Ceará que os diretores não entendem e não sabem o que está acontecendo no clube. No Ceará, hoje eu vi, hoje foi ontem, uma reportagem que o Ceará está ampliando o seu campo de treinamento lá no CT, lá de Carlos de Alencar Pinto. Beleza, eu acho que o Ceará tem que investir num patrimônio. O que me deixa preocupado é o mesmo diretor que fez os puxadinhos na época do João Paulo, do Robson de Castro, que hoje o Ceará na época do Robson, gastou milhões com reformas, e hoje o Ceará está praticamente muita coisa sucateada, muro para pintar, alambrado para consertar, certo? E muitas outras coisas, inclusive o próprio centro de treinamento do Ceará, da base, também precisa muitas melhorias. Então foi investido dinheiro, foi gastado tempo e ninguém viu o resultado. E é o mesmo diretor de patrimônio que está, né, chefiando essas reformas. E os torcedores têm que estar de olho. Eu convoco aqui o conselho para estar de olho nessas reformas, para saber qual foi a empreiteira, para saber qual é a construtora, se houve licitação, quem é o responsável pelas compras de materiais. Tudo isso a gente tem que estar preocupado, porque é assim que o dinheiro some, é assim que as coisas ficam sem explicação. Falar em explicação, até hoje o torcedor do Ceará não tem uma explicação daquela história do mascote. Ninguém vai deixar morrer essa história do mascote. Enquanto não tiver uma resposta, uma coletiva ou um próprio áudio ou vídeo de algum diretor explicando a situação do mascote, a gente vai estar aqui cobrando. E para poder ainda agravar mais a situação desses dirigentes, ele foi nomeado agora diretor administrativo. Cara, eles inventam, sabe, diretor para assuntos aleatórios, diretor para TI, eles inventam um cargo para poderem ficarem lá, a patotinha, o grupinho aparelhado, tá, mamando as tetas do Ceará. Felizmente, essa é a realidade. A gente vai torcer que dentro de campo, a gente, mesmo a gente achando que o Ceará é um time de lampejos, porque a gente não vê um projeto, a gente não vê um trabalho com transparência, um trabalho com continuidade, com consistência. Enquanto não me passarem esse entendimento que eu acho de o Ceará ser um time sem pilar, as coisas são feitas como fosse castelos e cartas de baralho. Enquanto não passar outra ideia, eu vou estar sempre batendo e cobrando transparência. Felizmente, isso é a realidade. Então, é que tem que torcer. Torcer para um lampejo a gente ganhar um cearense, ou um lampejo para a gente ganhar a Copa do Nordeste, que eu acho muito difícil, que parece que o Ceará nitidamente deixou a Copa do Nordeste de lado, está focando mais no cearense, a gente vê até pelo ímpeto dos jogadores em campo, certo? Então a gente espera que eles comecem a olhar também a Copa do Nordeste com bons olhos e que o Ceará comece a engrenar aí. Precisa contratar, faltam menos de 10 dias para se fechar a janela, e até agora nós não temos esse centroavante de área que hoje, mais do que nunca, ficou nítido. A gente precisa daquele homem que bote a bola para dentro. Pelo menos finalize com mais certeza e que seja uma referência e que não saia tanto da área. A bola passa para um lado, passa para o outro, e onde é que está o centroavante? O Alho estava lá na intermediária ou na ponta tentando fazer a jogada, e aí, meu irmão, não adianta você estar jogando na área, jogar por jogar a bola na área, é atrasar para a defesa do time adversário. Essa é a realidade hoje, que o Ceará está começando a criar ali um corpo, criar ali uma espinha dorsal. Isso a gente está vendo sim, mas em cima disso, será que tem que pontuar, em cima dessa espinha dorsal tem que pontuar peças importantíssimas para dar uma qualidade ao nosso elenco. Se não vier essa qualidade, esse jogador que resolva, que o Ceará não tem ali o Pedro Henrique,
tá? Mas a gente precisa de um jogador, não pode se encostar só num, esperar só um para aquele que passa, aquele jogador que vem para resolver. A gente precisa de mais. A gente perdeu um jogador que resolvia muitas coisas para o Ceará, que era o Pulga, artilheiro hoje do Bahia, artilheiro da Copa do Nordeste, e um jogador que vai longe. Olhe, se não tiver tanta discriminação, vão até dar chance para mim, eu daria futuramente, eu acho muito cedo ainda, uma chance, quem sabe, com a amarelinha futuramente. O Ceará vendeu total, não ficou com nenhuma porcentagem, vendeu os seus 40%, não ficou nem para uma venda futura. Infelizmente, é essa diretoria aí que está administrando o meu clube. Eu tenho que torcer para eles acertarem, né? Mas infelizmente a realidade, a gente quando bota no peso, a gente com visão não de apaixonado, visão de ter o discernimento, de ver uma coisa mais macro, a gente fica preocupado, porque realmente está sim, o Ceará está precisando sim qualificar seu elenco, e se não classificar, mesmo com esse time aí, que está ganhando no Cearense, que está ganhando a Copa do Brasil, que está ali camboleando ali na Copa do Nordeste, mesmo assim, o Ceará na Série A vai sofrer muito se não qualificar o elenco. Infelizmente, está parecendo que pelo o término da janela vai ficar muito apertado mais uma vez para se trazer esses jogadores que a gente está pontuando, que é mais um volante, um meia e um ou dois centroavantes de qualidade. Ah, Carlos, mas o mercado está escasso. Não é problema meu irmão. Era problema meu se eu trabalhasse no Ceará. Aí sim. Mas como não é eu que trabalho, são eles que recebem para isso, eles eram para ter o plano A, o plano B e o plano C. Tá? E não ficarem batendo cabeça e apostando em jogadores que fica fazendo beicinho e aí humilhando um clube grande como o Ceará. Porque o que o Everaldo fez, o que o Pablo fez com o Ceará durante esse ano e o ano passado, não está no gibi. Eu acho que o Ceará tinha que ter mais discernimento na hora de escolher um atacante para trazer. Tomara que eu vou torcer para o Pedro Raul vir, porque não tem outro. Não seria o meu nome principal assim que eu acho 100%, mas ele, dependendo do seu estado físico e clínico, né, atualmente, e se tiver bem, ele pode vir ajudar bastante. Eu vou torcer realmente que ele venha, mas eu acho que eu acho que está havendo algumas dificuldades, mas é porque a dificuldade não é nem o próprio Pedro Raul e nem o próprio Corinthians, é o próprio Ceará que cria essas dificuldades. Por quê? Por quê? Porque o Ceará não quer gastar, gente. Agora, não quer gastar por quê? Porque dinheiro tem em caixa. O Ceará está vendo o cavalo selado passar na sua frente, que é a Série A, e montá-lo nele, e ficar nele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos? Não. Vai arriscar, fazendo apostas, economizando, economia de palitos, não está trazendo, não está fazendo um elenco à altura de uma Série A, estou falando elenco, e aí esse cavalo, a gente pode até cair do cavalo, até levar um coice no final. Felizmente é a realidade, a gente está alertando hoje, o Ceará ganhou, o Ceará está bem no Cearense, o Ceará está aí na Copa do Brasil, mas a gente tem que estar alertando. O bom amigo, ele alerta num mau momento e num bom momento também, porque amigo é amigo, e eu tenho o Ceará como um filho mais velho. Qual é o filho mais velho? Quando se erra, a gente puxa a orelha, né, no bom sentido, a gente dá um castigo e diz, olha, tem que fazer isso, isso, isso. Não passar a mão na cabeça, como muitos produtores de conteúdo faz, isso num bom e num mau momento. A gente aqui do Resenhando, a gente procura com o pé no chão, a gente aqui não só bate, a gente elogia também. Porque eu vejo gente dizendo, é o odiando com o Carlos Alberto, é o canal que só faz cornetado. Não, gente, não é. É porque não tem muito que se elogiar do Ceará, cara. Infelizmente é a realidade. Quando se tem, a gente elogia. Quando se acerta, a gente elogia. Mas, cara, já começaram a errado, compor a diretoria com muitos daqueles que
que saíram no ano passado por pressão da própria torcida, como a Arruda, como o Maporunga, como tantos Carlos Moraes, como tantos outros. E aí o João Paulo chega, faz uma nova diretoria e chama todo mundo de novo, porque é o mesmo grupo, cara, é a mesma patotinha, é o mesmo pessoal, certo? O Robson não tá lá fisicamente, mas ele tá, sim, tá participando dessa mesmice, desse aparelhamento, porque é um grupo que se acha dono do Ceará e fazem o que querem. Tá aí, perdendo uma oportunidade de contratar, de melhorar e qualificar seu elenco para a gente começar a Série A com mais tranquilidade. Infelizmente é a realidade. Eu vou ver aqui um pouco o chat, tá? Vou dar moral. Se você quiser ajudar o canal, primeiro você vai ter que se dar um like aí, se inscrever no canal, tá? Deixa o like, compartilha aí a nossa live, tá bom? Do Resenhando. Eu sei que a gente tá um pouco ausente, mas é porque a gente aqui não fica enchendo linguiça, né? Porque tem muitos produtores de conteúdo que todo dia o Ceará sonda alguém. Todo dia o Ceará vai contratar alguém. Todo dia tem alguém na agulha, é live fazendo. Meu amigo, é enganar o torcedor, cara. Isso ninguém vai fazer. Isso, primeiro, eu não tenho um contato com ninguém lá do Ceará. E nem quero. Porque eu quero ter a independência de criticar na hora que precisar. Primeiro, eu não vou babar ninguém, que eu detesto babão. Ou raça para me ter raiva é raça de babão. Babão, muriçoca e ladrão. Eita, meu irmão. São três coisas que eu odeio. Certo? Então, o que é que acontece? Eu não vou fazer aqui, ficar abrindo live para tirar o tempo do torcedor, porque realmente tempo, né? O meu próprio tempo de estar aqui enchendo linguiça, eu não vou fazer isso. Quando tiver algum assunto relevante, a gente abre live, tá? Ou até uma live semanal para a gente poder botar o dia a dia do nosso achismo do Resenhando, o que está acontecendo nas coisas do Ceará, também o teu torcedor, aquele mais lúcido, aquele torcedor que usa mais a razão do que a paixão, ele acompanha o Resenhando e ele sabe da nossa luta pelo um Ceará novo, pelo um Ceará melhor, pela nossa transparência. A minha luta é essa. Eu sei que muita gente já desistiu dessa luta, mas eu continuo firme e forte aqui com o canal. E esse canal foi criado exatamente para isso. O intuito desse canal não foi nem fazer pós-jogo, não é nem ficar enchendo linguiça, não. O intuito é abrir a mente do torcedor para ele ser mais exigente, para ser um torcedor que saia dessa bolha, certo? Essa bolha de conformismo, sabe? De se conformar com pouco. Então a gente aqui do Resenha, a gente sempre cobra. Para quê? Para que suba a régua, para que suba a cobrança do torcedor e que ele vá para o jogo, curtir o jogo, que muitos vão, não quer nem saber de política, do que se rola dentro, quem não pega as cores do Ceará, eles não querem nem saber, eles querem ser felizes, mas só que uma coisa tem muito a ver com a outra. Essa felicidade dele no estádio é consequência do que a gente cobra, do que a gente fala. Porque se não fizer e não fizer da forma correta, vai resvalar com certeza dentro de campo. Como resvalou da mal gestão do Robson, que a gente caiu endividado. A gente vendeu todo o ativo que a gente tinha de 5 anos de Série A, jogadores ativos, a gente queimou. A gente queimou no queima do ratão para poder pagar a dívida de agiota, porra. Isso é. E outra, nem se pagou tudo. Ninguém sabe para onde é que foi esse dinheiro, como é que foi pago, como é que não foi, porque os próprios conselheiros, o cara que é sócio proprietário, paga o título, paga todo mês para ser conselheiro, ele não consegue visualizar as contas, como é que foi, como é que não foi, cadê a nota fiscal disso, como é a nota fiscal daquilo. O próprio conselheiro ele não consegue ver isso. Imagina a gente que é mero torcedor. Mas o que a gente pode fazer é cobrar, insistir, tentar abrir a mente do torcedor do Ceará para ele ser mais politizado, tá? Ficar mais atento nas coisas dos bastidores, porque o torcedor, o diretor, ele quer que o torcedor seja burro, que seja gado de manobra para eles pintarem, bordarem, fazer o que quiserem, como eles fizeram e estão fazendo esses anos todos no clube.